O presidente Lula, do PT, teria procurado amigos do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, para dizer que o acadêmico tem todo o direito a se defender. O ex-ministro, que entregou seu cargo poucas horas após o surgimento das denúncias de assédio moral e sexual, passou o final de semana recluso, apenas recebendo amigos próximos. Vamos saber mais informações com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Vamos lá. Vamos lá, Dai. Que informações nós temos neste momento? Pois é, né? Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu gosto da perseguição, da forma em que algumas pessoas estão tratando do caso. E quando eu falo eu gosto, sim, é ironia. Por Tá. quê? Porque, porque a gente tem, e a gente deveria ter, sim, esse direito à defesa. Inclusive, quando o Lula fala para pessoas próximas que o Silvio Almeida tem o direito à defesa, ele está reforçando a máxima que ele sempre pregou, até porque ele também questionou muito a sua prisão, né, os trâmites, como foi feito o processo no judiciário. E um outro ponto também esteve até no 7 de setembro, Barroso também posteriormente foi questionado sobre o Silvio Almeida e falou, não, ele tem um direito à defesa, amplo direito à defesa, ainda foi o termo utilizado por Barroso. Mas olha só, chegar nesse ponto, né, de se questionar para o presidente ou para o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à defesa, a gente já imagina como assim, eles estão esquecendo que a gente tem um judiciário e que a defesa do nosso judiciário é justamente essa. Não estou entendendo direito o que eles estão fazendo. E daí essa questão, né? Virou notícia justamente que o Silvio Almeida ele teria esse direito à defesa. Eu vou te pedir, por favor, para já abrir a matéria da Folha de São Paulo, que a matéria do Folha de São Paulo está dando justamente destaque para essa informação, né, da procura do Lula a pessoas próximas do Silvio Almeida para conversar com ele, né, para que converse com ele justamente sobre os pontos ali que ele poderia, né, contribuir no sentido de fazer seu processo de defesa, né? Então Lula diretamente não estaria tendo esse contato com o Silvio Almeida. Não sei se por uma questão de cuidado, de preservação, ou talvez que não seja o momento, né, já que a reunião ministerial já foi feita pelo Silvio Almeida na sexta-feira, quando houve, né, a sua demissão, mas que o Silvio Almeida disse que foi que entregou o seu cargo, né, deixou o seu cargo à disposição. E aí tem um ponto, né? Quando eu falo da ironia que eu gosto muito, inclusive a Folha de São Paulo publicou, né, no portal da Mônica Bergamo, se eu não estou enganada, que o Silvio Almeida estava no retiro espiritual, passou o final de semana no candomblé, ali no processo de retiro espiritual, recebendo só amigos. E eu me pergunto qual a relevância dessa informação, jornalisticamente falando, né? Porque o Silvio de Almeida ficou no final de semana no terreiro, mais recluso, procurando ajuda espiritual. Enfim, né? Não é de fato não vai trazer de nada, não vai acrescentar absolutamente nada, né? Estranho seria se depois de uma denúncia de assédio ele estivesse numa festa, numa rave, né? Em celebração, como aconteceu inclusive com o Daniel Alves, que saiu do presídio e foi fazer uma festa dentro de casa. Exatamente. Esse tipo de comportamento assusta, no mais, estar recluso é o que a gente espera, né? Inclusive de quem está buscando investigação. Enfim, e aí, Ana, eu vou te pedir já em seguida para trazer justamente o antagonista, por quê? Sim, a gente vai ver um trechinho do antagonista, porque toda essa situação, ela vem provocando na direita, em alguns conservadores, o olhar de que Lula sabia, é uma suposição, que Lula sabia, né, das denúncias e houve ali um processo de prevaricação. E aí, por favor, vou te pedir para trazer a introdução da chamada do antagonista. Vamos lá. Ontem, o deputado Biratan Sanderson apresentou um pedido de investigação à Procuradoria-Geral da República para investigar o Lula por ato de prevaricação. Matheus, coloca o documento na tela, por gentileza, porque além desse pedido do Biratan Sanderson ao Paulo Gonet, outro deputado, o Evarri de Mello, também deputado do PL, né? De novo. Apresentou um pedido no mesmo sentido. Qual é a argumentação aí dos parlamentares? É que o Lula já sabia das denúncias relacionadas ao assédio sexual, né, envolvendo o Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos. Né? É bom lembrar que uma das pessoas que denunciou esses atos, né, esse comportamento impertinente do ministro, do ex-ministro, né, foi a ministra Arielle Franco, da Igualdade Racial.
O deputado Biratã Sanderson ainda está chegando para a gente falar com ele sobre esse assunto, mas, Rodolfo, deixa eu te colocar na tela enquanto a gente aguarda o Biratã Sanderson, porque agora esse processo, ele pode ser que ele caminhe... Bom, acho que é isso, né? A gente quer ir mais para frente? Não precisamos. Tava bom. distraída. E é justamente isso, até porque o Biratã ele demora muito, tem um outro corte falando do Biratã. E o que é que eles falam? Basicamente isso, é uma suposição, de acordo com informações assim, de que o Silvio Almeida ele teria informações, de que o Lula teria informações que Silvio Almeida teria cometido assédio dentro do seu ministério, como a gente chegou a falar na sexta-feira, antes que essas denúncias chegassem à ONG Me Too, que ainda, inclusive, não manifestou como ela tem acesso às denúncias, como é feito o processo de apuração antes de publicação. Volto aqui a afirmar, né, que todo o Ministério, que todo o processo legal começou a ser feito agora. O Silvio Almeida, ele ainda não se prontificou, né, publicamente depois da sexta-feira, nesses últimos dias, sim, porque ele estava recluso, mas também porque eu acho que o que ele tinha para dizer, ele já disse. Ele já disse que está aguardando todo o processo ser feito, que ele já passou informações para a CGU que foram solicitadas, que aguarda ser chamado para a CGU para, né, seguir com a investigação. A gente tem também a informação de que o Ministério Público do Trabalho, já que na denúncia informa que eram pessoas ligadas ao Ministério, né, ou seja, seriam servidoras, seria algum cargo ali que estava, né, a gestão do Silvio Almeida, que teria aí sofrido, né, com as acusações de assédio. Então, o Ministério Público do Trabalho também abriu um inquérito civil para investigar as denúncias de assédio sexual. Então, a gente tem aí diversos órgãos, assim também como a gente tem a própria... Desculpa, a cachorra chegou assim no nível que ela está atacando alguém dentro de casa, certamente. O pessoal falou aqui no chat e agora ela me desconcentrou. Eu me mantive resiliente, mas se vocês estiverem ouvindo bem, a gente segue. Vamos lá. Então pronto. E a gente também tem outras entidades, né, que estão avaliando e investigando todo um processo. Então, assim, não é pouca gente, né, que está nesse processo de investigação, que está acompanhando. Inclusive, a própria ONG Me Too também já foi solicitado junto à CGU que desse informações sobre como se obtém as informações da fonte, como é feito o processo de apuração e cuidado, né, para divulgar os nomes das pessoas que estão envolvidas, sempre protegendo a vítima. E como a gente também chegou a falar na sexta-feira aqui, a gente tem uma acusação que foi feita pelo Ministério do Silvio Almeida à época, de que a ONG estaria ali sendo acusada de interferência em um processo de licitação. Então, tem todo um processo de cuidado quando se recebe as denúncias e se passa. Inclusive, também a Polícia Federal é que vai começar a ouvir as pessoas que fizeram um processo de denúncia contra o assédio a Silvio Almeida. Depois também, como todo mundo deve estar acompanhando na internet, algumas outras pessoas chegaram também denunciando o Silvio Almeida por algumas questões de assédio. E eu vou te pedir, Ana, por favor, para colocar a notícia, né, que é mais recente nesse caso todo, que é a notícia de uma ex-aluna do Silvio Almeida que teria sido também vítima de assédio. Sim. E aí, é uma notícia do Metrópolis, a coluna do Guilherme Amado. Tá, porque eu tô vendo a cara do Nicolas ali. É esse vídeo mesmo? Desculpa. Não. Não, eu pus o vídeo errado. Isso. Tá, eu tava olhando ali e falei, pô... Desculpa, a matéria do Metrópolis, mesmo, esse aqui, foi mal. Não, tranquilo. E aí, o que a gente tem dessa notícia da Metrópolis, né? A gente tem aí justamente que a ex-aluna do Silvio Almeida, que estudou com ele na Universidade de São Judas Tadeu, ela estudou durante, os anos de 2005 e 2009 com o Silvio Almeida, e ela alegou que na banca de avaliação da monografia, ela tinha o Silvio Almeida ali como uma pessoa participante dessa banca, e que ela foi procurada por telefone pelo professor, que ela não sabe quem passou um telefone para o professor, mas que ela recebeu uma ligação, e a ligação tinha o seguinte teor: acho que a gente devia sair para conversar sobre o seu tema,
porque eu não quero que você saia prejudicada. E ela disse que não entendeu a ligação, ficou com medo de ser realmente prejudicada na monografia, mas que ela recebeu ainda outras ligações do Silvio Almeida, mas ela não chegou a sair com ele. E que ela ficou sabendo de outra pessoa também, uma colega, que teria passado pelo mesmo. É muito aquele negócio do rádio do corredor, né? Disse-me disse, eu não estou tentando invalidar o discurso, não. Mas é muito nessa linha. Porque a universidade até em nota informa que não recebeu nenhuma denúncia de violência, assédio, nem de situação assim de constrangedora formal envolvendo o Silvio Almeida, que então não poderia se manifestar quanto a isso, né? Mas essa aluna, após as denúncias, veio a público também, como é um padrão, né, um procedimento comum, quando a gente tem uma denúncia de assédio, outras pessoas aparecerem publicamente. Inclusive, ontem, né, algumas pessoas até manifestaram, publicamente também, que um discurso assim, nessa linha, Ana. Mas eu não conheço universidade que não tenha assédio, eu não conheço um professor que não provoque. Acho que a gente precisa, sim, combater essa cultura, tá, gente? Eu não acho que a gente precise achar correto, minimamente aceitável. Agora, também existe uma diferença entre o assédio que a gente sabe que existe em várias universidades, né? Não posso negar que, inclusive, na Universidade Federal, recentemente, eu tive uma colega que foi assediada, mas uma coisa é o que acontece, que a gente sabe, e outra coisa é um professor ligar para um aluno. Inclusive, a minha orientadora de TCC faz busca ativa comigo direto. Ela me liga perguntando se eu tô bem, assim, né? Você tá bem? Você quer conversar? Precisamos de alguma coisa? Quer trocar material? Quer trocar e-mail? Me manda mensagem no WhatsApp. Depende muito da relação professor-aluno, pessoa, lógico, né? Se você tem um contato, se a pessoa não tem um contato. Vai para muitas linhas isso. Não é para invalidar, é só para dizer que a gente precisa ter cuidado com todas as informações que chegam de alguma forma, né? Para fazer essa cautela mesmo. Enfim, é isso, Ana. Essas informações. A gente ia trazer aí uma pessoa da direita se vangloriando, que é o Nicolas Ferreira, mas eu acho que a gente não precisa, né? Porque era justamente para pontuar, né? Que o Nicolas Ferreira, a gente acho que a cachorra está quase invadindo aqui o quarto. A gente tem aí o Nicolas Ferreira, né, tripudiando, né, de toda essa tragédia. Acho que a gente não precisa passar isso lá. Então, pode deixar por aqui, Ana. Obrigada, Dai, por me poupar do Nicolas Ferreira. Mas o que eu quero comentar tem justamente a ver com o que estava sendo dito ali no antagonista e com essa, né, com a fala do Nicolas que a gente não precisa nem trazer, assim. Tem muita coisa nesse caso que, primeiro, assim, jornalisticamente é um pouco preocupante, assim, né? Você expor nome de vítima, né? Você, enfim, você chegar a conclusões antes, né, de investigações. E a gente sabe também por que, né, aí... E a gente está vendo que mesmo o ataque ao Ministério dos Direitos Humanos continua, né? E a gente está vendo que esse afã, assim, pode atropelar muita coisa, né? Transformar número, mudar isso para aquilo, tarará. Então, assim, jornalisticamente, pensando comunicacionalmente, tem muita coisa nessa história que talvez seja até case de comunicação, assim, sabe? Que a gente está focado, claro, no teor das denúncias, que é muito sério e precisa, sim, ser investigado, né? Mas, por outro lado, a gente também precisa entender que a gente não pode tomar alguns atalhos jornalísticos, assim, e seguir alguns caminhos que a gente não pode trilhar, né? A outra coisa é o uso político também, que a gente tem que ficar muito ligado nesse caso. Que aí a gente tem, né, deputado do PL, né, entrando com ação, disso e daquilo, o Nicolas aproveitando para fazer o seu showzinho também, né? E existe, de fato, um uso político aí como uma moeda, como uma ferramenta para provocar o governo Lula, né? Usar desse caso e até ofensivamente, né, fingir um interesse no bem-estar das vítimas, que a gente sabe que não existe, né? Como justificativa para usar politicamente o caso. Isso também é terrível. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. Chegou a minha atenção também que a gente falou a respeito do caso na sexta-feira e rolou uma conversa, estava rolando, por exemplo, uma conversa de 14 denúncias de assédio. Na matéria do Guilherme Amado são 4. Né? E os números, eles vão se
vão se populando, né? Eram 14 pessoas ouvidas, né? 14... esqueci o termo, não é testemunhas, 14 pessoas em volta, né? Pessoas que falaram a respeito do caso para a matéria. E esse número começou a rolar. E veja como as pessoas vão se agarrando, né? Nas informações e vão aumentando, vão aumentando. Isso, jornalisticamente, é super complicado. Então, de novo, não é bem denunciante a palavra, o chat está falando. São pessoas que falaram a respeito do caso da Aniele. Eu estou tentando evitar até falar o nome da Aniele, porque eu acho que é uma exposição dela que não precisa, né? Fontes, obrigada, Sofia. Ai, me fugiu a palavra. Fontes, 14 fontes da matéria, que é uma coisa completamente diferente, né? Não são 14 pessoas dizendo que sofreram a mesma coisa. Entende? De novo, não estou passando pano, não estou dizendo que não tem que investigar e que não é sério, e nem botando em questão o relato das vítimas. Mas, jornalisticamente, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com isso. E é o que tá expresso aqui também, porque esses discursos, eles são políticos, né? E eles servem também para ir sedimentando aí questões que, de novo, não são sobre as vítimas, que eu sei muito bem que não são sobre as vítimas, tá? Isso é o que me ferve o sangue também. Não é sobre as vítimas. Se fosse, também não expunha o nome delas, tá? Mas vamos lá. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui, mas só um comentário, né? Alguém comentou no chat que a ONG não chegou a expor o nome das vítimas. Então, a ONG informou que uma ministra, que era Aniele Franco, também estava entre as vítimas. Então, sim, expôs a vítima. A gente não pode ignorar isso. Ficamos por aqui, Ana. Tem muita coisa aí para a gente aprender também sobre como reportar esses casos nessa história, tá? Para além de, claro, a gente esperar que haja uma investigação séria em todos os sentidos. E quando eu digo isso, eu não sei o resultado, porque eu não sou juíza nem investigadora. O desejo de uma investigação séria é um desejo legítimo, qualquer que seja aí o resultado. Certo, Dai? Certíssimo. Isso mesmo, Ana. Vamos lá. Beijo, chat. A gente volta em instantes. Cachorra tá braba aí.